Fala aí, meus amigos que acompanham o Arquibancada Tricolor. A gente tá aqui com um cara hoje que fechou o gol contra o Primavera, tá numa fase boa, 4 jogos de invencibilidade e a gente sempre bate um papo aí nos jogos, Rafa. Obrigado pelo seu tempo, muita coisa pra gente falar em um ano que dá uma estabilizada agora, 4 jogos aí, com 3 vitórias, a fase tá boa, a fase tá legal, né? Para mim é um prazer estar podendo falar com você aqui no Arquibancada Tricolor. Graças a Deus agora uma sequência muito boa de vitórias, isso com certeza nos traz maior tranquilidade para trabalhar, maior segurança para saber que a gente vem numa crescente muito grande e que a gente está no caminho certo. Pô, sensacional. Rafa, para a gente voltar um pouco no tempo, para começar o nosso bate-papo, a gente vai lembrar, né, quando você chega em 2022 para 2023, era um ponto do São Paulo a posição de goleiro, né? Teve um tal de Rogério Ceni que pegou pra caramba, né? E era muito criticada a sequência e tudo mais. E aí você chega e hoje, acho que de forma unânime na torcida, você é o melhor pós-Ceni, que assumiu a posição no São Paulo. Esse rótulo é algo que você considerou antes de aceitar a oferta, que teria uma pressão maior, teria uma situação ali que seria incômoda, e enfim, essa sensação de ter a torcida do seu lado hoje, apoiando, falando, pô, esse cara depois do Rogério era o melhor que já pisou aqui, a sensação deve ser muito positiva também, né? É uma situação que sempre que se fala de goleiros, né, a responsabilidade de vestir a camisa do São Paulo é gigantesca. Eu acho que o Rogério ele já conseguiu um feito inédito que foi vestir a camisa por tanto tempo do São Paulo, substituir um grande goleiro que era o Zete, e aí depois que o Rogério saiu, a gente sempre falou, não foi o São Paulo só que perdeu, né? Foi o futebol inteiro, porque vão passar mais de 1000 anos e não vai existir um goleiro como ele, que era tão decisivo debaixo do gol, decisivo também fazendo gols importantes, mais gols até do que muitos atacantes pela carreira inteira, um cara que sempre foi um líder e decisivo. Mas eu sempre enxerguei isso como um ponto positivo, um privilégio, porque hoje vestir a camisa do São Paulo, onde foi representada por tantos goleiros como o Zete e Rogério, para mim não tem que ser um peso, e sim um privilégio de poder estar vestindo e de certa forma ali honrando com a camisa que eles tanto defenderam por tanto tempo. E eu sempre tive comigo que nenhum goleiro vai fazer o que eles fizeram pela camisa do São Paulo e pelo futebol, porque eles são ícones, são estrelas, são pessoas que fizeram muito, mas a minha missão desde que eu cheguei aqui foi fazer o meu melhor para ajudar o São Paulo, que não vai estar o Rogério mais, mas vai estar o Rafael, que é um cara que vai estar fazendo sempre o seu melhor para buscar esse carinho do torcedor, buscar realmente essa identidade, e o torcedor São Paulino pode ter certeza que eu vou sempre estar fazendo o meu melhor para poder defender essa camisa e fazer o meu melhor dentro de campo. Pô, sensacional. 2 títulos já na conta também, Copa do Brasil, Supercopa. Ganhar com esse histórico todo que a gente comentou, é diferente para você? O que te representa ganhar com a camisa do São Paulo? O São Paulo é um clube gigantesco onde é necessário a gente ganhar, conquistar. Nosso trabalho ele é feito para o torcedor, então nada melhor do que a gente entregar o máximo dentro de campo com as conquistas para levar alegria para o nosso torcedor que tanto torce, que nos acompanha, que nos apoia o tempo inteiro. Então o nosso trabalho é voltado sempre para isso, e sempre que a gente conquista, eu acho que a gente também deixa um pedacinho do nosso nome registrado no clube. A gente sabe o quanto que isso é importante, e a gente tem isso sempre na mentalidade aqui, que vestir a camisa do São Paulo é entrar em todas as competições focados para ganhar. É isso, perfeito. Indo agora para esse ano, que está só começando ainda, muito jogo por vir, o fim de ano / começo de temporada ele foi um pouco turbulento para o São Paulo extra-campo, né? Vocês acompanham certamente, isso o Caleri já falou, o Lucas já falou. Hoje, dá para dizer que é um ambiente mais estável no São Paulo com a chegada do Maciço? Hoje a gente vê um pouco mais de tranquilidade. O início do ano ele foi muito conturbado por várias notícias, e por mais que a gente tenta ficar fora né, desse contexto, porque aí é responsabilidade do clube de averiguar todas essas questões da polícia e tudo mais, por mais que a gente esteja fora, a nossa diretoria inteira, né, toda a parte da direção, ela está focada também em 2 problemas, tanto no futebol quanto em alguns outros assuntos, e isso atrapalha em pensar somente no futebol. Mas mesmo assim aqui a gente tenta realmente pensar só no futebol, focar no que a gente consegue controlar, e aí a gente tem
tido aí com esses resultados positivos vindo também, com a chegada do Maciço nos dando tranquilidade, um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, e a gente sabe que isso só não basta, a gente precisa continuar buscando os resultados, porque só eles vão trazer para a gente essa tranquilidade que a gente precisa para evoluir, crescer, mas sem que a gente perca o nosso caminho, o nosso foco. E ser capitão também, para esse contexto, ganha um peso, né? Porque tem todo um trabalho de blindagem. Algo mudou na sua vida dos últimos meses, assim, também, para tentar conversar com esse grupo. Isso chega mesmo no vestiário, foi bem blindado. Queria que você falasse um pouco dessa relação campo e extra. Eu sempre exerci a minha maneira de ser, de ser líder aqui dentro. Eu acho que nós temos vários líderes, várias pessoas que fazem essa parte de liderança dentro de campo, alguns na parte falada, de motivação, outros demonstrando no dia a dia. Então, o nosso grupo está repleto de profissionais que exercem bastante essa função, mas com certeza ser capitão vestir a braçadeira de capitão pela camisa do São Paulo é algo inexplicável. É claro que aumenta também as responsabilidades de estar sempre conversando com a diretoria, mas aqui, graças a Deus, o ambiente foi muito tranquilo, né? A gente tem uma ligação muito tranquila e muito legal entre comissão técnica, jogadores e a diretoria. Então, isso para mim sempre foi uma coisa bem tranquila, porque o ambiente nosso aqui é muito familiar, é muito de todos estarem juntos, então isso facilita muito o nosso trabalho. E o seu xará, o Rafinha, chegou dentro desse contexto também. Coincidentemente, o São Paulo começa a melhorar, começa a ter melhores resultados. Ele é um cara diferente mesmo, Rafael. No dia a dia, para vocês, ele impacta de qual forma? Ele é um cara que, de fato, faz total diferença para o vestiário? O Rafa, ele faz total diferença em vários âmbitos aqui no clube. Ele não é um cara extremamente vitorioso à toa, ele não conquistou tudo que ele conquistou à toa. Ele é um cara diferenciado, ele é um cara que a gente teve ao lado como jogador e ele já exercia um papel muito importante. Hoje também a volta dele como agora diretor, né, é um cargo diferente, mas ele se faz muito presente, a importância dele é muito legal porque ele tem a nossa linguagem, ele tá a gente sempre presente, ele traz a sua palavra de motivação também, então é um cara que está no dia a dia, tem nos ajudado muito e é mais uma pessoa que vem para agregar e a gente precisa que cada vez mais esse grupo fique ainda mais unido, forte, da maneira como que a gente vem construindo. E ele chegou num pensamento já de que, o grupo é bom, a gente vai conseguir reverter, não enfim, busca para não cair no Campeonato Brasileiro, vai ser mais, vai ser algo maior. Isso impacta também esse discurso positivo do Rafinha, porque era um contraponto com, acho que a sensação do torcedor que estava muito machucado do ano passado, extracampo e tudo mais. Esse up do Rafinha, isso impacta mesmo para o grupo? Com certeza. Toda a parte motivacional, toda a parte também de jogar o grupo para cima, ele é muito importante. O ambiente no futebol é algo extremamente valioso, a gente precisa estar com a confiança em cima, com o astral lá em cima, para que a gente possa, dentro de campo, fazer todas as nossas ações com um pouco mais de tranquilidade, porque quando a pressão vem, ou a necessidade muito grande de resultados e tudo mais, acaba que dentro de campo a gente acaba ficando às vezes mais ansioso, ou então não tomando a melhor decisão quando o ambiente está mais tranquilo, quando a gente está mais com pensamentos positivos e tudo mais. E isso com certeza é o ambiente e as vitórias que trazem pra gente. A estreia contra o Flamengo para você era o jogo para virar a chave mesmo, que deu uma tranquilidade para a sequência? Eu acho que a gente veio numa crescente muito grande. Eu acho que desde o primeiro jogo, que foi assim, um jogo que a gente teve 5 dias para trabalhar, 6 dias para trabalhar, e entre eles a gente precisava fazer testes. Então, assim, realmente foi muita pouca preparação para que a gente pudesse estar em campo. A gente pegou o Mirassol, que já estava o dobro de dias trabalhando, e isso fez muita diferença. Mas eu acho que desde lá a gente vem numa crescente. É claro que o futebol ele não acontece as coisas do dia para a noite, mas eu acho que além dessa crescente dentro de campo, a gente precisava do resultado. Porque o resultado que traz para a gente é a tranquilidade para que a gente possa continuar crescendo de uma forma mais natural. E eu acho que nada melhor do que você conquistar isso diante do Flamengo na primeira rodada do Brasileiro, que foi o atual campeão brasileiro e tudo mais, e da Libertadores. Então,
com certeza ela nos trouxe muitos pontos positivos e a gente vem colhendo isso e eu acho que a gente soube aproveitar isso, porque aí a gente já emendou outras sequências muito boas de jogos e espero que a gente continue nessa sequência de jogos bons aí com resultados bons. Esse curto tempo que você falou é bem interessante, porque o São Paulino, ele assim, passa as férias ansioso para ver o São Paulo voltar a jogar, mas para vocês volta tudo muito rápido e já tem uma pressão do Paulistão também, né? Até uma semana atrás era falado, pô, o time pode brigar para não cair no Paulistão e tal, então esse tipo de coisa afeta. O quão ruim é de fato esse calendário tão apertado para vocês, Rafa? Olha, a gente está ainda entendendo porque o Paulistão passou a ser um campeonato muito difícil, muito mais difícil ainda para os times do pote 1 ali, que dos 8 jogos tem 6 clássicos aí, então assim, vindo de uma sequência de poucos treinos ainda, de uma formação, e ainda tendo jogos do brasileiro que já começou, então a gente está tendo ainda que adaptar tudo a isso, e aí eu acho que a gente precisa dos resultados, mas a gente tem que viver muito o dia a dia. Eu acho que a gente tem que focar muito no jogo a jogo, buscar a cada jogo uma final e aí parar de pensar no macro, porque a gente começou os jogos do Brasileiro agora, mas vai terminar em novembro, dezembro. Mas os 3 pontos os mesmos 3 pontos lá do final que o campeonato vira uma loucura. Então a gente precisa realmente fazer de cada jogo uma final, tanto no Paulista quanto no Brasileiro, e aqui a gente ter essa tranquilidade que a gente de construir um trabalho sem a questão de empolgar demais nas vitórias, mas também não achar que está tudo errado nas derrotas, ter a tranquilidade e a paz que a gente vem fazendo um bom trabalho, e eu acho que se a gente continuar nessa dedicação dentro de campo, nesse empenho que a gente vem fazendo, não só nos jogos, mas nos treinamentos, a gente vai colher muita coisa boa esse ano. E sobre a sua posição, esse ano chegou o Carlos Coronel também, que está de olho na Copa do Mundo pelo Paraguai, né? Queria que você falasse um pouco da convivência com ele e o quanto ter um cara que está tão afim de jogar engrandece também um cara que está na posição titular, né? O Coronel é um grande goleiro e um cara super do bem, ele está há pouco tempo com a gente, mas parece que ele já tem muitos anos que está aqui, é um cara que já enturmou muito. Eu falo que o ambiente do goleiro ele é muito particular, porque a gente treina muitas vezes ali os treinadores de goleiro e os goleiros só, né? Então isso faz com que a gente tenha uma proximidade maior. E a gente sabe que no São Paulo, cara, a concorrência vai ser sempre muito grande. Todos os goleiros querem jogar e vestir a camisa do São Paulo, e os que estão aqui também sabem disso. Então são 4 goleiros que querem buscar o seu espaço, que vão fazer o seu melhor, e isso só engrandece o trabalho. Eu acho que nós 4, nós temos que fazer o nosso melhor dentro de campo, e a gente sempre fala uma coisa que é muito importante. A gente tem que fazer o nosso melhor e quem vai escolher é o treinador. Mas independente de quem o treinador escolher, aquele cara vai estar representando todos os goleiros do São Paulo. Então a gente tenta fazer o nosso trabalho em conjunto realmente aqui para que a gente possa fazer o nosso melhor e no jogo apresentar isso para que a gente possa não tomar gols, para que a gente possa levar alegria para o nosso torcedor e ajudar dentro de campo. E o seu vínculo vai até o final de 27, possibilidade de estender até o final de 28, né? Quando você estiver ali no fim do contrato, vai estar com 39, se não me engano. Né? Pela conta. Talvez eu tenha falhado a matemática 38, aqui. 39, mas a sua projeção é de fato aposentar no São Paulo? Você pensa nisso? Você quer encerrar por aqui? Queria te ouvir um pouco em relação a esse próximo passo. Eu já falei com o pessoal da diretoria que se eles quiserem renovar e fazer um contrato vitalício comigo aqui, eu já assino e tá fechado. Eu sou apaixonado pelo São Paulo, eu amo trabalhar aqui, eu venho trabalhar aqui todos os dias muito feliz, a minha família também, então eu sou um cara muito realizado e muito grato por tudo que eu tive até aqui. Eu fui muito bem recebido pela torcida, eu sinto esse carinho, todos aqui do CT, então eu me sinto muito bem aqui acolhido, eu acho que aqui é a minha casa, então se depender de mim, enquanto o São Paulo quiser contar comigo, eu vou estar aqui fazendo o meu melhor para representar essa camisa aqui o melhor possível. Esse papel fora do campo para o pós-carreira é algo que te interessa também? Porque a gente ouve você falando, você tem essa pretensão? Então, na verdade, eu ainda não me passa pela cabeça de verdade parar. Eu acho que eu gosto muito, eu sou apaixonado por futebol, pela minha profissão e sinto que eu estou num dos melhores momentos e fase da minha vida profissional, tanto fisicamente como psicologicamente. Então, eu realmente tenho muita alegria e ainda não penso realmente nessa questão
E eu acho que vai deixar mais para depois, mas eu penso agora em poder aproveitar e desfrutar de cada minuto que eu tenho aqui dentro de campo. A gente está no Arquibancada Tricolor e a arquibancada encheu nos últimos jogos, né? A fase também melhorando. Queria que você falasse o quanto que isso impacta para vocês, jogadores, esse apoio da arquibancada. Qual que é a sensação num jogo, né? Assim, no sábado contra Primavera, chuva, quase 40 mil pessoas. Isso faz diferença mesmo, Rafa? Mas muita, muita. Tanto é que você vê que o quanto que o São Paulo é muito forte dentro do Morumbi. O torcedor... Eu sempre digo, às vezes ele pode estar até chateado com a gente por conta dos resultados não virem, mas ele sempre está na arquibancada nos apoiando e isso faz total diferença, porque muitas vezes é nos momentos mais difíceis onde a gente está com a maior dificuldade dos resultados não vindo, é que a gente mais precisa que ele esteja conosco, e é muitas vezes ele indo nos estádios e dando o apoio que nos dá aquela motivação e que nos tira, sabe? Daquele momento instável e nos joga para cima. Então, nós somos muito gratos de ter a torcida de São Paulo, porque o São Paulo ele é gigante, não é à toa. Ele tem uma torcida maravilhosa que realmente está com um time nos momentos bons e ruins. 40 mil num dia muito chuvoso, de Paulista e tudo mais, e eles estarem presentes, isso demonstra a força que nós temos na arquibancada. E eu acho que com certeza isso tem que nos motivar a cada dia a entrar dentro de campo e fazer tudo, porque a gente sente que o torcedor faz de tudo para que a gente possa se sentir bem e que a gente possa estar sempre com o nosso estádio lotado. É isso, Rafa, sensacional. Para a gente fechar, então, o Sabino foi bem, o André foi bem nessa dinâmica também. Olhando para essa câmera, queria que você desse um recado ao torcedor do São Paulo que está sempre apoiando, sempre acompanhando o seu trabalho, um recado, algo que você queira passar para o São Paulino. Cara, para o torcedor são paulino, eu acho que o principal recado que eu sempre vou dar para ele é dizer obrigado. Obrigado por me acolherem, obrigado por me permitirem representar vocês dentro de campo vestindo essa camisa do São Paulo, que para mim vai ser sempre um privilégio muito grande poder estar aqui neste momento sendo um representante de vocês dentro de campo e que eu vou estar fazendo sempre o meu melhor, mas de mim aqui é só um agradecimento a todos vocês que me apoiam sempre, que demonstram sempre esse carinho aí por mim e sempre estão comigo aí nos momentos bons e ruins. Esse foi o Rafael, então, nosso paredão tricolor. Obrigado pelo tempo, pelo papo. Zona Mista a gente já faz um montão, né? Pós-jogo ali, esse papo exclusivo, show de bola. E sorte na temporada também, até porque tem muito jogo pela frente, né, Rafael? Muito obrigado, eu que agradeço. Espero que a gente possa ainda marcar mais entrevistas, se Deus quiser, aí para comemorar títulos aí e vibrar junto com o nosso torcedor. Pô, sensacional. Você que acompanhou, muito obrigado. Deixa o seu like e se inscreva aqui no Arquibancada. Um abraço, tamo junto.